Salve, gente boa! Tudo bem ou não? A gente está aqui de volta com mais entrevistas, porque você sabe, fim de semana é dia de entrevista, é dia de você acompanhar gente que tem o que falar. E eu sempre trago essas pessoas aqui para poder trocar uma ideia, para vocês acompanharem um pouco do debate da política nacional. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma convidada que vem lá direto do Congresso Nacional, inclusive está lá no Congresso Nacional e abriu um espacinho na agenda para falar com a gente um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória política, sobre essa luta diária que é fazer política no Brasil. De quem que eu estou falando? Estou falando de Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, e eu vou até colocar o fone aqui para ouvir a Sâmia direitinho. E agradecer muito, Sâmia, por você ter aceitado o meu convite para a gente bater esse papo aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Oi, Ricardo, eu que te agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela lembrança. A gente que se conheceu pessoalmente em Americana, não foi numa atividade na universidade, e agora com a oportunidade de debater um pouquinho. Exatamente. A gente deu uma palestra juntos, dividimos o tempo numa palestra lá em Americana, numa universidade. Foi quando a gente fez o primeiro contato e agora a gente vai continuar falando sobre os assuntos que importam, os assuntos que são interessantes aqui da política brasileira, porque não é um assunto fácil, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um encarar esses desafios que você está encarando. Mas, Sâmia, eu queria começar com uma pergunta que geralmente as pessoas deixam para o final. Mas eu geralmente faço essa pergunta no começo, por quê? Porque eu acho que a gente é fruto do nosso meio, de onde a gente veio, como a gente cresceu, né? E eu queria saber um pouco quem é Sâmia Bonfim, de onde veio Sâmia Bonfim, como é que foi a criação de Sâmia Bonfim, como é que a política foi entrando aos pouquinhos, imagino que tenha sido aos pouquinhos, né? Como é que ela foi entrando na sua vida? Pois é, eu nasci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, em 1989. Estudei lá, enfim, na infância, na adolescência, mas eu não tinha contato com a política. Meus pais não são da política, meus familiares, nada disso. Eu fui ter contato com a política na universidade. Aos 17 anos, eu passei em letras, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então, eu me mudei para São Paulo e ali eu me engajei no movimento estudantil. Eu me encantei por aquilo. Sabe quando você fala, acho que é isso que eu quero fazer, mas eu ainda não tinha essa dimensão. Eu só me interessava muito pelos debates, admirava muito as pessoas que eram convidadas e tinham conhecimento de causa, e eu me engajava na luta em defesa da universidade. À época, a gente travou uma batalha muito importante pela implementação de cotas na USP. A nossa geração, logo depois, conseguiu essa conquista, né, para democratizar o acesso, sempre foi uma universidade muito elitizada. Eu resolvi, decidi me filiar em 2011. À época eu tinha 20 anos, me filiei ao PSOL, porque eu queria expandir os meus horizontes, né, do debate, da militância, mas não era com pretensão eleitoral. A gente não tinha estatura política, digamos, para isso. Primeiro porque o pessoal era um partido ainda muito pequeno, muito desconhecido. À época nós tínhamos um deputado federal e um deputado estadual por São Paulo, então assim, tudo muito, né, residual ali, pequeno. E não era assim, meu sonho, e mesmo figuras femininas, assim, pelo menos no meu partido, elas não eram, né, assim, não tinham essa força que a gente vê hoje. E aí, em 2016, eu fui candidata a vereadora. Foi uma campanha tímida, assim, com poucos recursos, não tive tempo de TV, nem tempo de televisão. E eu lembro, a época que eu fui a vereadora que entrou com menos votos de todos os 55 vereadores da cidade de São Paulo. E foi possível porque aquele Ana Luísa Erundina foi a nossa candidata a prefeita, então foi um momento em que o partido cresceu um pouquinho, aí nós elegemos dois vereadores, e aí 2 anos depois eu fui candidata a deputada federal. Eu passei de 12.500 votos para 250 mil votos, e aí na última eleição, 2022, eu tive 230 mil. Me reelegi como deputada federal. Eu fui a primeira mulher do pessoal eleita no estado de São Paulo. E eu gosto de registrar isso porque isso tem a ver, acho que, com o momento da política nacional, sobretudo na esquerda. A gente fala muito da necessidade da renovação dos quadros, de aposta em novos perfis políticos, né, que possam dialogar com outros setores. Eu acredito que 2016, com a minha eleição de vereadora, foi um marco não só para mim, para São Paulo, mas também foi um ano em que Marielle Franco foi eleita no Rio de Janeiro, a Talíria, que hoje é deputada federal aqui comigo,
foi eleita em Niterói, então a Áurea Carolina em Belo Horizonte, que são mulheres que formam ali uma nova geração mesmo, né, de militantes feministas dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, no espaço do parlamento, mas também trazendo essa outra perspectiva, acho que geracional, de linguagem de redes, de conexão rede-rua com o parlamento e, enfim, cá estamos enfrentando essa cova de leões que é o Congresso Nacional. E você se elegeu vereadora muito jovem, né? E aí, assim, uma mulher abrindo um espaço que ainda não tinha sido aberto no partido dela, que é o PSOL, jovem, enfrentando um ambiente, imagino que um ambiente bastante hostil na Câmara de Vereadores. Como é que foi enfrentar esse desafio tão jovem, tão no começo da sua trajetória política, sem experiência, cheia de sonhos, né? Como é que foi enfrentar tudo isso? Você acho que definiu muito bem, assim, eu tinha 27 anos, muito jovem à época. Engraçado que eu não me achava tão jovem assim, mas hoje eu olho e falo, gente, era uma menina num espaço maluco como aquele. Jovem, cheia de sonhos e inexperiente, era exatamente essa a definição, Ricardo. Mas você sabe que eu acho que esses aspectos tornaram talvez um pouco menos difícil, porque se eu tivesse, eu acho que a real dimensão do que eu enfrentaria, talvez eu tivesse tido menos coragem, menos ousadia e menos originalidade mesmo na forma como eu encarei, sabe, aqueles desafios. O que eu quero dizer, eu sabia que era um espaço engessado, fechado para a participação da sociedade e, digamos que os grandes negócios econômicos, inclusive da cidade de São Paulo, eram resolvidos ali. Mas eu acho que eu não tinha dimensão, do fino da coisa, como ela se dava, sabe? Da maldade mesmo nos processos de negociação e do quanto a política pode ser violenta, inclusive, com as vozes dissidentes, sejam com aqueles que vão naquele espaço para acompanhar uma sessão, para apresentar uma demanda e são completamente ignorados, às vezes são alvo de violência mesmo, de truculência, né, policial, a pedido do prefeito ou do presidente da Câmara, mas mesmo é violento com quem chega ali tão jovem, cheia de sonhos e inexperiente, que ou eles querem que seja completamente tragada pelo jogo político, ou não admitem que tenha suas ideias prosperando. Então eu tive muita dificuldade, por exemplo, de inicialmente, né? Depois eu entendi um pouco como funcionava, mas de aprovar projetos de lei, mesmo de ser ouvida ali nos espaços do colégio de líderes para definir quais eram as pautas, de saber que quando gritavam comigo, eles querem fazer isso para intimidar, mas eu também podia e devia gritar mais alto para que eu pudesse ser ouvida. Mas acho que com o tempo, acho que até a violência e a velocidade das coisas te faz assim aprender mesmo a acordar para a vida, sabe? Então, era eu e a minha equipe igualmente jovem, inexperiente e sonhadora, e a gente tentou criar ali uma forma de abrir o gabinete para que movimentos e entidades pudessem participar. A gente fazia muitas audiências públicas, como uma forma de contrabalancear mesmo, se ali dentro eu sentia que eu tinha pouca força, que a minha voz tinha menos impacto do que eu gostaria, se amparando, né, em quem está do lado de fora, na população atuante, participativa, essa força ela multiplicava. Então isso foi fácil de aprender rapidamente. Então foi desse modo que a gente te fez esse primeiro mandato. Mas claro, como diz, com a violência como uma marca. Eu lembro, hã, ainda durante, o processo eleitoral, eu nunca tinha dado entrevista, assim, para o jornal, né, grande e tal. E eu me lembro que saiu no dia da eleição, na Folha de São Paulo, cenas de violência pelas quais as deputadas mulheres tinham passado. E eu tinha passado por uma ofensa, um xingamento, um violento mesmo, numa das banquinhas assim de campanha, em que o sujeito me chamou de todas as coisas que hoje, infelizmente, são até comuns da gente ouvir na tribuna, no parlamento, dos candidatos, do ex-presidente da República e tudo mais. Mas que a época, para mim, era muito assustadora. Eu falei, peraí, o cara tá me xingando, me ameaçando, sei lá, me matar, acabar comigo, com as feministas. O que eu fiz para ele, entende? E eu entendi cedo que isso, infelizmente, ia não só me perseguir, mas ia perseguir a política brasileira, infelizmente, por um tempo mais longo do que deveria. Então, eu queria dizer assim, resumindo, a gente cria uma casca grossa rápido, né? Quando a gente está em situações
desagradáveis, de confronto e ambientes inóspitos. A gente acaba, é tipo se virar na selva, sabe? Ou você se vira para sobreviver, ou você é engolido e não Sim. sobrevive. E você citou a Áurea, você citou a Talíria, você citou a Marielle, que foram eleitas no mesmo ano que você. Também eram iniciantes, também eram jovens, também eram pessoas que estavam estreando na política com mandato, na verdade, né? Vocês se ajudaram? Como é que foi esse processo? Porque a gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Vocês se ajudaram a trocar experiência, a saber enfrentar esse tipo de ambiente hostil? Como é que foi esse período para vocês? Eu soube que elas existiam como candidatas durante o processo eleitoral. Uma delas eu conhecia melhor, que eu esqueci de citar, que é a Fernanda Melchiona, que hoje também é deputada federal comigo, mas a Fernanda já Sim. era a reeleição dela como vereadora, então ela já estava um pouco mais vacinada, né, com o ambiente político. Como novidade, éramos nós quatro mesmo. E a gente se conheceu mesmo assim que deu o resultado eleitoral, porque virou um tema no partido e mesmo na esquerda. Algumas reportagens, né, saíam com a cara das quatro, ouvindo. E aí a gente resolveu montar uma articulação política, que à época a gente batizou de Bancada Feminista do PSOL, que eram justamente as mulheres eleitas com a plataforma feminista. E a gente descobriu que existiam outras duas vereadoras no interior de São Paulo, também que haviam sido eleitas, a Mariana Conte e a vereadora Fernanda Garcia, na cidade de Sorocaba. Havia outra em Belém, do Pará, que é a Marinor, já não tão experiente, mas também uma mulher eleita na mesma esteira de feministas em contraponto à extrema-direita, ao conservadorismo representado pelo Bolsonaro e a sua turma, né, naquele processo eleitoral. E aí a gente, durante o mandato, trocou experiências, projetos de lei em comum, fez dois encontros para reunir outras mulheres jovens e feministas como a gente, para traçar planos, estratégias. O plano era que todas nós, inclusive, saíssemos como candidatas também em 2020. Na época, todas com a mesma leitura, perdão, em 2018, né, depois de vereadora para deputada federal, todas com a mesma leitura, assim, de pouca pretensão eleitoral, mas mais no sentido de fortalecer a chapa, né, as campanhas do PSOL, e no fim todas foram muito bem votadas, claro, impossível não falar disso, com exceção de Marielle, que foi durante essa nossa experiência de bancada feminista. Eu me lembro, eu estava na Câmara Municipal, era um dia de uma mobilização muito grande de professoras em frente à Câmara que estavam em greve contra a reforma da Previdência. Tinha assim milhares de mulheres. Eu lembro que eu cheguei em casa à noite muito cansada, porque tinha sido uma greve muito difícil, e me deparei com a notícia de que a Marielle havia sido assassinada. Aquilo, eu não tenho explicações assim para dizer o sentimento. É impossível, né? Você lidar com um choque tão grande como esse, porque tinha sido. Primeiro, eu desacreditei quando eu vi a notícia. Na hora você pensa, foi um assalto, foi, né, alguma coisa, uma violência urbana típica. Mas poucas Sim. horas deu para compreender que se tratava de um assassinato político, né? Foi muito forte, ainda é muito forte para a nossa geração, porque eu acho que foi o primeiro assassinato político, assim, da minha geração, de uma mulher jovem cheia de sonhos, com um futuro muito promissor, e que para nós representava muito, porque era justamente esse elo de ligação de todas aquelas parlamentares eleitas com objetivos muito incomuns e que trocavam experiências, dores e sugestões e enfrentamentos. Então é isso, eu acredito que a nossa também, essas trocas, né, essa geração, ficou muito marcado por isso, e por isso que também a gente carrega, acho, muita responsabilidade de alguma forma honrar e levar adiante esse legado, né, de Marielle, que segue vivo em muitas outras mulheres jovens parlamentares que estão aqui também enfrentando tudo isso. Eu imagino que quando Marielle morreu, vocês todas devem ter pensado aquelas ameaças que a gente ouve, aqueles xingamentos, né, aquela violência política da qual vocês foram vítimas durante toda a trajetória de vocês, de repente aquilo se materializa num caso concreto, real de homicídio.
né? Aquilo que parecia ser só uma ameaça, uma bravata, que muitas vezes é o que é de fato, gente que vem só querendo assustar, de repente não era mais só para assustar. Eu imagino que isso também tenha mexido muito com a cabeça de todas vocês, né? Exatamente isso, assim. Uma coisa é você lidar com a violência no campo da ameaça, da intimidação ou da violência física, que dependendo do contexto, chegava a quase se materializar ali num confronto que às vezes era mais direto. E eu estava passando justamente por esse momento, que, como eu disse, foi uma greve muito dura também, protagonizada por mulheres, professoras, etc. Mas quando ela se materializa num homicídio, a gente compreende que a gente está lidando com uma dimensão de pessoas que têm outros valores, que a gente já sabia que eram outros valores pela falta de qualidade, pela forma como elas apresentavam isso na arena política, mas quando ela transborda para essa arena da eliminação física de uma oponente, isso dá uma compreensão de que o nosso país estava enfrentando um momento péssimo e que as coisas só piorariam. Foi essa, acho que a sensação que eu tive no dia seguinte. Eu falei, onde é que nós estamos vivendo e o que que nós vamos enfrentar bem? Pouco tempo depois, o Bolsonaro foi eleito presidente e a violência política de gênero se tornou cada vez mais uma realidade. Não é à toa que a gente tem hoje uma lei da violência política de gênero. E muitas vezes as pessoas banalizam, e não só aqueles que levam, porque é mimimi, é exagero. Isso ainda acontece, eu não acho que isso vai parar de acontecer tão cedo, porque isso não é um fenômeno só brasileiro, né? É um fenômeno mundial, assim, da extrema-direita usar as questões de gênero como um grande espantalho, um pânico moral, e querer atacar mulheres que reivindicam, né, o feminino ou mesmo outras questões para tentar, enfim, organizar, né, a sua tropa militante, ganhar no terreno eleitoral com ideias conservadoras. Mas dá essa dimensão do quanto o buraco ele pode ser muito, muito mais fundo, mas também que todas nós, de alguma forma, à medida em que nos movimentamos, também podemos estar em risco. Como é que isso pode ser dito assim com normalidade na política, sabe? Não, não tem como. Todo mundo anda com segurança. As pessoas até falam, anda com segurança. Sim, gente, com segurança, porque senão o que vai ser da gente, entendeu? E é normal, assim, você acha que é legal? A gente gosta de ter que se preocupar com segurança, com caminho, com horário. Todo mundo tem filho, todo mundo tem família. Ou seja, o Brasil está ficando pesado, né? Inclusive aquela operação que teve da Polícia Federal, né, mostrando a relação do crime organizado, inclusive com setores do mercado financeiro, da Faria Lima, só explicita tudo que a gente vem dizendo já há uns bons anos, né? Que é uma estrutura estatal, não é uma economia paralela, é uma economia incorporada mesmo, né? A Sim. dinâmica econômica das cidades, do país. É isso que a gente está enfrentando também, né? Quando a gente se enfia na política institucional. E a gente só vai ter dimensão disso conforme as coisas vão acontecendo, né? Com a gente, com o país. Sim. Agora, o assassinato da Marielle, ela teve o efeito contrário do que desejava os seus assassinos, né? Porque ele projetou o nome dela e projetou o nome de muita gente junto, de vocês todos, inclusive. Tanto é verdade que a votação que vocês tiveram depois para deputadas, todas foram votações expressivas, todas conseguiram se eleger, né? Muito em razão também de todo aquele apelo que gerou o assassinato de Marielle, ou seja, ampliou a voz de vocês todas, né? O último sacrifício que ela fez em vida foi ampliar a voz de todas vocês para vocês conseguirem atingir. Você acha que foi fundamental esse caso e a repercussão dele para a eleição de tantas mulheres do PSOL? Vocês todas conseguiram se transformar em deputadas, né? E certeza que eles não esperavam a reação, a revolta social que teve diante do assassinato dela. E não só no Brasil, né? Marielle é nome de praça, nome de rua, nome de monumento, de prédio, em diversos lugares do mundo inteiro. É um crime que ganhou amplíssima repercussão e, como você disse, desafiou outras mulheres, sobretudo mulheres negras, que são minoria
assim, evidente, né, nos espaços de poder, desafiou essas mulheres a falarem: peraí, eu acho que é comigo que está acontecendo. Quiseram e calaram, né, efetivamente, uma de nós, mas por que que não somos nós outras a falar por ela, a falar mais alto, a repercutir ainda mais as suas ideias, os seus projetos. Até a gente tem, né, uma frase que é muito bonita de que Marielle virou semente, né? Hoje são muitas sementes de Marielle florescendo não só nos espaços de poder, mas também nos movimentos sociais, nas associações, nas estruturas internas partidárias. Hoje a imagem da mulher negra ela é mais difundida, discutida e compreendida como um sujeito que ao mesmo tempo em que é a vítima das principais desigualdades e opressões da sociedade, mas que também é sujeito das principais transformações, né? Angela Davis tem uma frase que diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto, justamente por essa intersecção das relações de trabalho, as relações familiares e sociais. Então, eu acho que foi esse o resultado, né, o efeito inesperado, a gente pode falar assim, desses assassinos perversos que, bom, até pouco tempo atrás conviviam aqui com a gente na Câmara, dividiam cadeira, e o cara, o Chiquinho Brazão, né, o parlamentar acusado, né, e preso pelo assassinato, por ser o mandante do assassinato de Marielle, não foi cassado por uma decisão do plenário, foi cassado por falta, porque o ex-presidente da Câmara não teve coragem nem compromisso em botar a cassação dele para o plenário apreciar. Qual que seria o efeito, né? Alguns talvez ficariam constrangidos de caçar um colega, alguns não queriam botar a digital contra eles, contra o brasão, mas ao mesmo tempo alguns não queriam colocar a digital a favor, porque isso com certeza repercutiria mal. Então a gente teve essa etapa vergonhosa da história do nosso país, dele não ter tido uma sanção pela própria classe política. Ele foi simplesmente abandono de função. E por isso ele perdeu o mandato. E isso faz com que ele continue elegível, né? Inclusive, ele não está inelegível porque não foi cassado, né? Exato, e isso é o mais revoltante, porque caso ele consiga algum tipo de reversão no judiciário ou sei lá o que, ele segue com os seus direitos políticos plenos, assim, com possibilidade de atividade partidária, porque alguém preso pode, né, ter essa possibilidade. Veja, é isso, é não dar a pena devida para um crime que é o mais grave que pode acontecer, e é contra uma parlamentar como qualquer um dos 513 que está aqui nesse espaço, e não dão a gravidade correta para o caso, ao mesmo tempo que até pouco tempo atrás, bom, o Glauber, né, o Glauber, deputado Glauber Braga, que também é meu marido, deputado do pessoal do Rio de Janeiro, segue ameaçado de cassação e a qualquer momento pode ir para o plenário e, assim, nada perto de um assassinato ele cometeu. Ele, enfim, reagiu a um militante provocador do MBL aqui na Câmara, e o código de ética é explícito, ele é taxativo qual é o tipo de pena que tem que ter para um deputado que tem esse tipo de comportamento, que é uma repreensão verbal, né? Ou seja, tem que ter um posicionamento público do Congresso, mas não, a solução que acham que é cabida também por ser, enfim, de alguma forma não parlamentar questionador e que desagrada, né, os donos da política, aí eles querem caçar. É tudo muito invertido, escancarado e podre, né, no Congresso Nacional. Agora, Samia, como é que é sair de casa para ir para o Congresso Nacional? Por quê? Porque o ambiente é hostil, você já sabe que será hostil, né? Você vai para uma comissão, é aquele bate-boca, muitas vezes, assim, que não deveria nem existir, porque determinados argumentos que são apresentados são completamente inválidos, não são, né? É coisa de gente sem noção completamente. Eu fico imaginando uma pessoa que sonha em ser político, que sonha em ser candidato, imaginando esse cenário que ele vai encontrar dentro do parlamento brasileiro. Como é que é? Sai de casa, deixar teu filho, deixar teu marido, né? Se bem que você encontra seu marido lá. Mas, assim, sair de casa e se dispor a ir para o Congresso Nacional sabendo que vai ser um ambiente que, eventualmente, até xingamento, ameaça, até isso
vai ter, né? Tiração de sarro, bullying de todo tipo que você puder imaginar para desqualificar a sua posição enquanto deputada, sua posição enquanto mulher, sua posição, né, enquanto progressista. Como é que é adquirir ânimo para sair de casa e enfrentar uma sessão da Câmara? Ricardo, oscila, tem semanas e semanas, assim, para ser bem sincera com você. Tem dias que eu levanto e falo, "Ai, pelo amor de Deus", principalmente as quartas-feiras, que é um dia de trabalho muito intenso, manhã, tarde e noite, às vezes entra a madrugada, a sessão. Quando entra de madrugada, você pode ter certeza que está votando alguma tragédia contra a população, porque coisa boa as pessoas fazem à luz do dia, não fazem assim escondido dessa forma para se construir uma maioria de um projeto impopular só de madrugada mesmo, que a turma consegue. Então, dias como esse são muito mais desanimadores. E por muito tempo, Ricardo, eu negligenciei um autocuidado, assim, que às vezes é um termo meio banalizado, né, que alguns querem resumir a produtos estéticos e de beleza, ainda que também cumpra lá com o seu papel no que diz respeito à autoestima, mas autocuidado, assim, de cuidar da minha saúde física e mental, da minha alimentação, práticas esportivas, isso é algo recentíssimo, foi uma decisão, assim, que eu tomei na minha vida, porque eu preciso de tempo, pretendo ter, né, tempo assim de vida, de trabalho, disposição, saúde e energia para enfrentar tudo isso. E por que você citou o meu filho? Tipo, porque ele também não merece, sabe, ter uma mãe destruída e sucumbida por algo que ele não tem culpa, nem sabe exatamente o que acontece, tem noção do que eu trabalho, mas imagina, ele tem 4 anos, é uma noção fantasiada muito melhor do que a realidade pode se apresentar para ele. Então eu busco fazer isso, assim, ter esse autocuidado que passa também pelo convívio com ele, que também foi uma decisão e todo dia é uma organização da vida. Conciliar a atividade política e o tempo para ficar com a minha família, né? Com as pessoas que eu amo. Porque a política, se você deixar, e se for do seu perfil, você que já faz política, né, também, como com o seu canal, você sabe muito bem, se deixar, ela te consome da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, isso quando você não sonha com ela. Porque informação, notícia, boa ou ruim, sugestão, problema, movimento de procura, isso é o tempo inteiro. Então você precisa tomar uma decisão de organizar tudo para que você não surte, não seja engolido por essa máquina. Mas não é uma fórmula simples, é um replanejamento semanal, praticamente, e aí a gente vai se reinventando, enfim, com altos e baixos, buscando enfrentar, porque eu encaro assim, é muito difícil chegar aqui. Eu sei o caminho que me levou aqui, é um caminho às vezes improvável, inesperado, que muita gente bota expectativa, então tem que ser cumprido com responsabilidade. Mas essa responsabilidade passa também por eu estar bem para conseguir cumprir essa função. Então, mas foi uma decisão super recente essa de organizar a vida para além, né, da entrega, assim, à atividade política. Eu imagino que a situação do Glauber deve pesar também dentro de casa, ou vocês conseguem separar a vida política da vida pessoal de vocês? Também não é simples, porque eu gosto muito, ele também, a gente vive isso o dia inteiro, tem muitas coisas em comum, tem também iniciativas que tem mais a ver com o mandato dele e com o meu. Então, claro, na mesa ali para almoçar, para jantar, quando a gente consegue almoçar e jantar junto, 80% ou mais dos assuntos têm a ver com a vida política, ou com as coisas relativas ao nosso filho. Então, também é um esforço, né? Então, olha, vamos neste horário ali no final de semana, vamos ao cinema. Vamos ver se alguém consegue ficar com o Hugo para que a gente tenha também uma vida para além de tudo isso. Vamos, sei lá, sair para tomar cerveja e fofocar, daí geralmente envolve outras pessoas para nos tirar um pouco também desse meio, né? Sempre que a gente consegue fazer isso, faz muito bem para a relação, para os indivíduos. Eu acho que acaba fazendo bem também para a nossa atividade política, porque nos desarma um pouco, né? Relaxa e nos faz seguir adiante. Ô, Sam, o seu trabalho sempre foi muito baseado na defesa dos direitos da mulher, né? Na percepção de que as mulheres têm uma necessidade específica de políticas públicas, de leis, para defendê-las de uma série de atrocidades que acontecem no dia a dia.
Isso sempre teve com você, ou isso também foi fruto do seu ambiente universitário que te trouxe para a política? Você teve contato com essas pautas lá também? Como é que foi isso para você? Pois é, hoje eu vejo que as meninas muito jovens, elas já têm consciência das desigualdades de gênero, muitas inclusive já se reivindicam feministas. Na minha geração, eu estou com 36 anos, isso assim não era uma realidade no ensino médio, na escola, muito menos assim no ensino fundamental. Ao contrário, essa lógica, né, do machismo juvenil, do bullying, do desrespeito, do assédio, mesmo entre os meninos, era muito comum e sem reação. Era muito raro ter uma menina que se posicionasse e reagisse como a gente vê acontecendo, felizmente, nos dias de hoje. Eu fui conhecer o feminismo depois de conhecer a política, então, eu primeiro me interessei pelos assuntos gerais, à época era sobretudo as temáticas ligadas à educação, para depois me dar conta, justamente dessas desigualdades, né, e da necessidade de você pensar questões específicas em função dessas desigualdades sociais, políticas e econômicas que as mulheres enfrentam. Então eu diria que eu me tornei feminista depois de eu compreender que eu gostava de política. Um movimento ao contrário do que eu vejo acontecer hoje, né? Hoje eu vejo muitas meninas se encontrarem no feminismo para depois, a gente brinca, partir para drogas mais pesadas da política de maneira geral. E o simples fato de você já perceber que essa juventude está mais atenta a esse tema, já é um sinal também de que aquela sementinha plantada lá atrás, ela vem florescendo, né? Porque você... Ah, eu acredito que sim. Tem a ver com isso mesmo. Acho que de ter mais referências, né, na política, nas artes, na televisão, não se falava disso. Eu sou uma geração que cresceu com o surgimento, né, das ferramentas de redes sociais. Então, eu fui aprendendo conforme elas foram aparecendo. São parte da minha vida, mas de uma forma diferente, né, dessa juventude que já chegou num mundo totalmente digital, de redes, e que o contato, né, com esse tipo de debate, de informação, é uma realidade desde o momento em que elas nascem, praticamente. E ter essas referências, eu tenho certeza que é fundamental para a formação delas. Então, sem dúvida, assim como para a minha geração, né, que talvez tenha sido ali mais fincando caminhos, mas, pô, a presença de mulheres como Luísa Erundina, Benedita da Silva e tantas outras, eu nem imagino o que não foi para elas. Imagina Erundina, prefeita de São Paulo, eleita em 1989, que foi o ano em que eu nasci, né? Ou seja, faz 36 anos essa experiência, sendo uma mulher nordestina que não era, o caminho não era esse, nem mesmo dentro do partido. Ela foi a segunda opção, ela não era a favorita da direção partidária. Eu falo na época do PT, né? Eu digo isso para a gente ter também a dimensão, às vezes, dos gestos, né, que a gente faz, eles vão impactando, às vezes, anos ou mesmo décadas depois. E a gente nunca pode esquecer também daquelas que abriram um caminho para que a gente pudesse estar aqui no dia de hoje, né? Sim, eu estava vendo aqui alguns projetos seus, um projeto com relação a proteger vítimas de assédio em estádios de futebol, um outro projeto também que trata da violência contra mulheres nas universidades. Como é que essas pautas tão específicas chegam a você? Inclusive, tem uma pauta, a gente está falando em estádio de futebol, que eu achei bastante interessante, que é com relação à meia entrada, para incentivar mais mulheres a ir ao estádio e Sim, ajudar com essa presença a tornar o estádio um ambiente mais pacífico também, né? Porque onde a mulher perfeitamente. entra, ela traz paz, né? Ela não traz violência, ao contrário do homem. Então, assim, como é que essas pautas tão específicas vão surgindo? Você tem uma equipe de trabalho? Como é que isso chega para você? Pois é, curioso, até porque eu nunca fui uma pessoa, né, da área dos esportes, mas eu tive contato e ainda tenho muito contato com mulheres da torcida organizada feminina toda poderosa corintiana. E eu nem corintiana sou, na verdade eu não torço para time nenhum, mas justamente pelo debate de gênero nós nos aproximamos e foram temas trazidos por elas. A gente fez uma série de reuniões com lideranças de outras torcidas organizadas femininas, envolvia jogadoras de futebol, árbitras, pessoas que trabalhavam na direção dos clubes, sócias, enfim, o mundo do futebol feminino que eu particularmente desconhecia.
e que trouxeram ali alguns temas. Um deles é esse, do combate ao assédio, que torcedoras, jogadoras, árbitras e todas as esportistas, de maneira geral, são alvo e não tem nenhum tipo de proteção ou de política específica para coibir, para acolher, para encaminhar as denúncias. No Rio de Janeiro, teve a lei aprovada pelo deputado Josemar, do pessoal, a Lei Vini Júnior, que é sobre combate ao racismo. Entre outras coisas, a partida ela precisa ser imediatamente paralisada caso um ato de racismo aconteça. Enfim, tem encaminhamentos diversos, é uma lei muito importante, que felizmente não precisou ser aplicada desde então, mostrando a importância dela, né? Porque coibiu, constrangeu os racistas. A proposta é semelhante, mas no que diz respeito à mulher dentro dos estádios, que é alvo de tudo isso. E o tema da minha entrada, igualmente, assim, claro que teve a ver principalmente com uma demanda dessas mulheres das torcidas organizadas, mas trazendo essa mesma perspectiva. As mulheres das torcidas organizadas, elas também atuam de uma forma diferente dos homens, né? Traz paz, como você disse, e harmonia. Muitas vezes elas querem levar os seus filhos, irem com as suas famílias. Então, seria uma política afirmativa, né? De estímulo para que mulheres se sintam bem acolhidas e convidadas a também fazerem parte do mundo de futebol e não hostilizadas como elas são hoje. Mas que para mim foi um debate novo também. Como é que isso chegou para mim? É isso, que conhecia alguém que procurou, quando a gente viu, a gente fez uma reunião que tinha dezenas de pessoas, organizou, articulou e segue se articulando com essas mulheres para tratar de outros temas, às vezes encaminhamentos de casos mais concretos, específicos, das universidades. Teve a ver com um pouco com a minha trajetória, porque quando eu fui do movimento estudantil, mais ao final dele, eu acabei tratando desses temas relativos à violência de gênero, mas é porque eu acho que também tem a ver com o meu perfil e a minha trajetória. Eu tenho muita relação com lideranças de universidades, desde reitores a militantes também do movimento estudantil, passando por professores, trabalhadores de universidade, e também chegou essa demanda para mim de diferentes formas, que a gente transformou num projeto de lei que, aliás, está em vias de ser aprovado no Senado. Eu, inclusive, te agradeço a oportunidade para falar sobre isso, porque a gente quer que ele se torne lei, né, para que todas as universidades públicas e privadas, e institutos federais e confessionais tenham uma estrutura de enfrentamento e acolhimento à violência contra estudantes, professoras, trabalhadoras. E hoje não acontece, é um Deus nos acuda. A gente vê casos de, né, nos trotes, nas festas universitárias, casos escabrosos que acabam ficando sem encaminhamento e responsabilização. Tem um projeto que é seu e do Glauber, que é o Estatuto da Parentalidade. Eu acho que talvez seja a proposta mais clara no que diz respeito à igualdade entre as responsabilidades de pai e de mãe, né? Porque você coloca uma licença para os dois que pode ser determinada, quem vai ficar 3 meses, o outro fica mais 3. Como é? Eu queria que você explicasse essa proposta para a gente entender na prática, se ela virar lei, como é que funcionaria. Sabe que eu falo que é um dos meus projetos favoritos, assim, porque tem a ver com uma experiência de vida nossa também, né? De compartilhamento de cuidados com o Hugo, que é o nosso filho, que hoje tem 4 anos. Mas, bom, começar então falando do que aconteceu comigo, né? Eu, como parlamentar, tenho direito à possibilidade de ter 4 meses de licença maternidade. Ele, 5 dias. O Hugo nasceu na quinta-feira, terça-feira, o Glauber já estava trabalhando nessa rotina São Paulo, Brasília, que não é fácil e desgastante. E eu me vi ali naquele sofá da casa de São Paulo, com um bebê recém-nascido no colo, não fazendo a menor ideia do que eu tinha que fazer com ele, exausta, no puerpério, ainda com os efeitos, né, do parto, todas aquelas mudanças, sem ter com quem compartilhar os cuidados com ele. Então, a proposta é ampliar o tempo da mãe, mas também do pai, caso seja essa a configuração familiar. Ou seja, tratar como um tema parental, não é uma responsabilidade paterna ou materna. Por que parental? Porque há outras configurações familiares brasileiras. E aí, por mais absurdo que pareça, isso encontra resistência em alguns setores do Congresso Nacional. O que eu quero dizer? Há muitas famílias que têm a figura da mãe solo, são mais de 11 milhões de brasileiras e brasileiros que, aliás, são mais de 11 milhões de mães solo no Brasil, que cuidam sozinhas do seu filho. Então, ela não teria nem a possibilidade
de compartilhar essa licença paternidade, porque a figura paterna inexiste. Então, a ideia é que possa ter algum outro ente, membro da família, que também possa ter acesso a essa licença. Geralmente é a sua própria mãe, né, a avó da criança, que também pode ter a licença do trabalho para poder cuidar. Também para mães e pais, ou mães e mães, pais e pais, que sejam adotivos, ter também essa possibilidade de ficar 6 meses no cuidado com o bebê ou com a criança. Casais homoafetivos, que hoje muitos precisam entrar na justiça para que tenha ali uma licença paternidade, né, para outra mãe, né, para a mãe que não gestou e não pariu. Ou mesmo quando é casos de adoção para casais homoafetivos, também é toda uma disputa judicial hoje, raramente, dependendo da cabeça do juiz, se incorpora esse direito, então é basicamente isso. Sento e 80 dias para os dois cuidadores responsáveis. Vem daí a ideia de parentalidade. É até uma alteração cultural, né, que se propõe assim com esse projeto, com esse debate. Aliás, eu não digo nem alteração, mas é uma alteração legislativa e institucional para aceitar que houve uma mudança cultural na sociedade, né, que existem diferentes configurações que são família e que precisam ser respeitadas. Existe um fato, né? Que, como você falou, a mãe, ela principalmente no início, ela não cuida sozinha, ela sempre vai ter a ajuda de alguém. Pode ser da própria mãe, né? Que pode ser da sogra, pode ser do marido. Não vai cuidar sozinha. E qualquer que seja a configuração familiar, é a mesma coisa. Sempre é necessário alguém para ajudar, porque a gente está falando de uma pessoa que é pai, que é mãe de primeira viagem, muitas vezes, né? E que está aprendendo também. Então, a família, por esse projeto, se eu entendi bem, a família define como é que vai ser utilizada essa licença, é isso? Perfeitamente, é isso mesmo. E não é também assim inventar a roda. Em alguns países do mundo, esse método já é aplicado, essa divisão. Eu poderia citar a Irlanda, o Japão, na Espanha tem uma divisão diferente do tempo da licença parental, licença maternidade e paternidade. Então, o Brasil é um dos países mais atrasados no mundo. A gente costuma dizer que o carnaval dura mais tempo do que a licença paternidade no Brasil, assim. Então, acho que isso tá bastante equivocado. Sou super a favor do carnaval, por mim demoraria ainda mais dias. Mas é óbvio que a licença paternidade também deve durar. É verdade. E me fala uma coisa, você acha que, assim, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é talvez a lei mais famosa, a mais conhecida de defesa da mulher, mas a gente não tem muitas outras leis que tratam especificamente das necessidades das mulheres. Tem muitas propostas, vocês mesmos estão apresentando essas propostas agora, mas leis que já tenham sido aprovadas, que já estejam em vigor, não tem tantas ainda. Tem muito que caminhar ainda nesse sentido, né? Tem muita coisa para mudar, para tornar a sociedade minimamente justa para uma mulher, não é verdade? Olha, tiveram 2 leis que eu considero um marco, assim, de proteção das mulheres brasileiras. A primeira é a Lei Maria da Penha, que é a lei mais completa do mundo no que diz respeito ao enfrentamento à violência doméstica. Há países que nem consideram, né, esse conceito de que existe uma violência que é doméstica, que tem a ver com as questões que dizem respeito às desigualdades entre homens e mulheres. Isso é uma compreensão muito avançada. Países da Europa não têm essa leitura, por exemplo. E quando as mulheres, por exemplo, sofrem violência doméstica, é visto muitas vezes na chave da violência comum. Então é mais difícil, né, a luta para sair daquela situação, para superar aquela realidade de violência. E a segunda, que é a lei do feminicídio, que eu considero uma conquista, essa tipificação, ou seja, um assassinato pelo fato da vítima ser mulher e de tudo que ela carrega em função do seu gênero. Mas por que que elas parecem às vezes pouco efetivas? Tem muitas camadas assim que explicam isso. Uma delas é que somente 10% dos municípios brasileiros contam com algum equipamento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. O que que são esses equipamentos? Casas-abrigo, espaços de acolhida, delegacias 24 horas, por exemplo, porque a violência, infelizmente, não escolhe o horário, né, de expediente para se apresentar. A mulher sai correndo, vai para onde? Então, está no interiorzão do Brasil, numa cidade pequena,
sem assistência, sem acolhimento, onde todo mundo se conhece. A mulher passou por uma violência doméstica, para onde ela vai? Eu coloco uma cena assim, porque essa é a, né, a realidade escancarada do nosso país. E o feminicídio, que está se tornando uma epidemia, assim, cada dia a gente sabe de um caso mais violento e escabroso, mas os feminicídios, eles são mortes evitáveis. Algumas não são, mas o feminicídio é. Porque raramente o feminicídio ele se torna feminicídio da noite para o dia. Acordou e resolveu matar a própria namorada ou a ex-esposa, e geralmente envolve os seus filhos também. Tem todo um ciclo da violência que poderia ter sido identificado e interrompido anteriormente se essa mulher pudesse ter feito algum pedido de ajuda, se tivesse acolhimento, se tivesse colocado, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, porque eu falo disso que foi apresentado um projeto de lei recentemente que eu considero muito bom, que tem essa proposta de dar medida protetiva com mais celeridade. Medida protetiva é o cara não pode se aproximar da mulher em determinada metragem, porque ele é um risco para a vida dela, para a integridade dela, e que se coloque tornozeleira eletrônica para identificar, detectar, né, que tem ali um bip, algum tipo de aspecto que chame a atenção do poder público e das polícias, enfim. Eu acho que falta prioridade, portanto, falta orçamento, recursos para isso, que esteja enraizado nas diferentes cidades, que tenha ali uma Secretaria da Mulher ou uma coordenadora, alguém que pense nisso. Isso precisa ser cada vez mais uma realidade, haja vista os índices de feminicídio e os índices de violência que têm crescido a cada dia, inclusive, né, no estado de São Paulo, e, enfim, precisa ser combatido com seriedade. Defender as mulheres num Congresso que tem 80% praticamente de homens, eu imagino que seja um desafio tremendo, principalmente porque quando a gente defende qualquer coisa no Congresso, a gente faz isso parlando, falando, argumentando, discutindo, né? E a gente está falando de um Congresso Nacional extremamente conservador, reacionário, nem diria conservador, diria reacionário, de fato. Então, assim, o que eu queria te perguntar é justamente como você já trata de uma pauta que já é uma pauta extremamente combatida pelos machistas de plantão, e que são a esmagadora maioria das pessoas que estão ali no Congresso Nacional, né? Como enfrentar esse desafio de já pegar uma pauta que já é difícil como essa pauta, né? Para uma mulher progressista mais ainda, porque também é outra questão que sempre suscita brigas, discussões por conta dos fantasmas do comunismo e afins que estão por aí. Como é que é enfrentar esse desafio para você no Congresso Nacional? A gente se sente, e de fato é minoria numérica aqui dentro, mas busca contrabalancear ainda com a força social do debate. Vou dar um exemplo concreto. No ano passado, chegaram a aprovar a urgência do projeto de lei 1904, que ficou popularmente conhecido como PL do estupro. Eles tinham certeza que eles aprovariam com facilidade, que é isso, tinha uma maioria para passar, vamos aprovar. Só que eles não contavam com a reação das mulheres brasileiras. Juntou imprensa, mães de família, profissionais de saúde e o movimento feminista organizado para dizer: não dá para retroceder numa lei de 1940, porque aborto em casos de estupro é uma questão de segurança, inclusive da vítima, porque 80% tem menos de 18 anos. Então a gente está falando de obrigar meninas que já foram estupradas a serem mães dos filhos de estupradores. A sociedade brasileira teve essa compreensão e essa lei não passou e não vai passar. Eles não têm coragem, condição política de colocar isso. Então, por que eu dou esse exemplo? Claro, tem esse exemplo, mas tem outros contra-exemplos que são muito ruins. Mas é porque acho que a gente precisa se apoiar nesses bons exemplos para tentar, se não repetir, mas se inspirar, né, no processo que levou a travar essa pauta aqui dentro. Como é que se deu a articulação? Envolveu rede, rua, setores da imprensa, profissionais de saúde, etc, etc. Será que também esse não é um caminho para outros possíveis ataques que venham a acontecer? Ou o contrário, também não é um caminho para que projetos de lei possam avançar? A gente citou, por exemplo, o projeto de lei sobre o enfrentamento à violência nas universidades. Eu sei que assim, isso não é uma pauta prioritária para quase ninguém aqui dentro.
Mas aí a gente está construindo um abaixo-assinado, que já conta com centenas de assinaturas, que envolvem reitores, reitoras, professoras, coletivos, movimentos, sindicatos, artistas, mostra que tem apelo, que tem força, então acabam vendo de uma forma diferente. Aí você fala, ó, acabou de acontecer esse caso que o Fantástico noticiou, o Congresso Nacional não vai responder? É isso, Ricardo. Assim, não tem uma fórmula pronta, mas é tentar construir esses caminhos para furar o bloqueio e o desinteresse que boa parte dos parlamentares tem por esses temas. Ou seja, a boa e velha mobilização social, né? Exatamente, a boa e velha mobilização e luta de classes e pressão do povo com um Congresso que, quando não se vê representado, né, tem que ir ali colocar suas vozes da forma como a gente tiver criatividade para fazer. Ô, Sandra, estamos caminhando para o encerramento, até porque você tem um compromisso já já. Queria te perguntar sobre um episódio bastante doloroso da sua vida, que foi o assassinato do seu irmão lá no Rio de Janeiro. Eu imagino que, num primeiro momento também, em razão da violência política, isso tenha passado pela cabeça de vocês, né? Da família como um todo, em razão de você ser deputada federal. Como é que está isso para você? Como é que você avalia as investigações sobre o caso até agora? Você acha que está contento? Como é que está essa situação? Pois é, Ricardo, quando assim que aconteceu, além do impacto, a conclusão imediata minha, e eu acho que de muita gente, era de que tinha a ver com a minha atividade política. Porque tinha acontecido o caso da Marielle, que, bom, a gente já falou sobre isso, mas porque a política brasileira é esse inferno de naturalização da violência. Então não estranharia a ninguém, olha que ponto chegamos, não estranharia a ninguém se fosse por motivação política, uma espécie de retaliação. Não foi político, stricto sensu, né, assim, da forma tradicional, mas de alguma forma foi, porque é político também você identificar que um grupo, uma ramificação do crime organizado, que é o Comando Vermelho, num bairro como a Barra da Tijuca, mata uma pessoa na frente de todo mundo, na casa ali foram 3 pessoas, ah, porque achou que fosse de um outro grupo rival, que é um grupo de milicianos. Isso é o Brasil de 2025, 2024, pura e explicitamente, assim. Essa operação que aconteceu da Polícia Federal, né, que está identificando todo o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, que mostra que está nos postos de combustível, nas refinarias, no transporte, mas que também está na Faria Lima, também faz investimentos na Bolsa de Valores e que, portanto, é parte determinante da economia brasileira, isso é muito revoltante, porque, veja, a política nacional se sustenta por isso, a nossa economia se sustenta por isso. Estou dizendo isso para dizer que a investigação ela não deu nenhum indício de que não se tratasse disso, de Comando Vermelho querendo assassinar um líder de uma das milícias do Rio de Janeiro, e que meu irmão e os outros 3 médicos, 2 deles também faleceram, estavam no lugar errado, na hora errada, foram confundidos por ele. Confesso que individualmente é uma história muito difícil de engolir, porque como é que uma pessoa é morta por engano? Mas não houve nenhum indício, enfim, houve atuação por parte também da Polícia Federal no início, né, para acompanhar o caso junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não sei se todos tiveram também acompanhamento da repercussão. No dia seguinte, 3 dos assassinos diretamente foram assassinados pelo próprio Tribunal do Crime do Comando Vermelho, o que é uma outra camada do absurdo que é o país. Então, peraí, é o próprio crime que decide quando mata e a pena que vai ter também os assassinos, é um negócio assim completamente surreal. Mas há outras pessoas envolvidas que tem a ver com o comando, com quem dirigiu o carro, com quem ficou na base, que ainda estão sob investigação. São 5 pessoas. 3 foram presas e 2 seguem soltas. E é isso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta encontrá-los, mas, sinceramente, Ricardo, a gente não tem nem muita esperança que isso vá acontecer, porque a gente cada vez mais entende, né, o tamanho do problema, assim, o quanto
essas pessoas que estão ali na ponta são só a ponta do iceberg de uma estrutura que é muito profunda e que em alguma instância elas têm também formas de proteção, né, que envolvem poder público, pessoas com dinheiro. Então, você sabe que de alguma forma, pessoalmente, assim, essa investigação, o dobramento da Polícia Federal, não digo que dê um alívio, mas uma leve sensação de justiça individual também, assim, sabe? Claro, não é o Comando Vermelho, é o PCC, mas que tem uma prática semelhante, só que em outro estado, né? No estado de São Paulo. Enfim, eu espero que investigações como essa tenham cada vez mais força e caminhem, sabe? Porque eu acho que é isso que o Brasil precisa, de fato, conhecer. Essas operações, sinceramente, quando é que elas levaram a alguma coisa muito efetiva? Quando elas se dão assim nas cidades, nos becos e nas vielas, muito raramente. Às vezes elas deixam, na verdade, um rastro de sangue, de inocentes, de pessoas que não têm nada a ver com isso. Mas operações assim que vão na raiz do problema, eu acho que é o que a gente precisa para que o crime não siga se perpetuando, né, e fazendo novas vítimas. Sim. Minha última pergunta para você é o seguinte: como eu disse no começo, a gente é muito daquilo que é o nosso meio, mas a gente também é muito daquilo que é onde a gente quer chegar. Quando a gente quer olhar para trás, lá na frente, na nossa velhice, e falar, olha, minha vida valeu a pena. O que Sâmia Bonfim ainda vai fazer ou precisa fazer? O que ela quer chegar lá na frente, olhar para trás, para a sua própria vida e falar, a minha passagem por aqui valeu. Eu contribuí com isso, com isso e com isso. Quais são as suas prioridades nesse sentido para que você possa se sentir realizada no futuro? Ah, legal essa pergunta. Olha, eu não tenho grandes ambições políticas assim, pelo menos não a curto prazo, ou seja, disputar prefeitura, presidência, governo, isso não está no meu horizonte. Eu pretendo ter pelo menos mais um mandato como deputada federal, porque eu acho que tem coisas ainda que eu preciso entregar, cumprir, ainda tem um papel a cumprir no parlamento brasileiro. Eu digo pelo menos mais um, não para dizer que vai ser o último, mas é que, enfim, eu vou ser candidata à reeleição no próximo ano, isso já é uma decisão. E eu espero, assim, que as pessoas que me acompanham, que me conheceram o meu trabalho, se sintam de alguma forma representadas, vejam em mim uma pessoa bem intencionada, que deixou algum legado, seja através de leis, de políticas públicas, seja através da forma de fazer política, com honestidade, integridade, dialogando sempre com os movimentos sociais, não se corrompendo por toda essa lógica da podridão do Congresso. Eu acho que isso já é assim, já é tanta coisa, pensando que é a política brasileira, que ficaria bastante satisfeito e feliz. Sâmia, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, foi um ótimo papo, Obrigada a adorei você, um pouco Ricardo. mais sobre Adorei você. também. Tá? E espero que você consiga colocar a cabeça no travesseiro lá na velhice e falar, realmente, valeu a minha passagem por aqui, É isso. cumpri o seu objetivo, não passei em branco nessa vida. É isso. Obrigada, viu, Ricardo? Parabéns pelo seu canal, pelo papel fundamental que você cumpre de tornar tudo mais acessível, mais didático, mais presente na vida das pessoas. Se a gente tivesse mais disso, eu tenho certeza que a situação seria um pouco menos difícil, seja para a gente que está aqui dentro, mas também para a população brasileira. Então, vida longa também ao seu trabalho e ao seu canal. Obrigado. Fica na tela para eu me despedir do pessoal. Eu agradeço muito a você que acompanhou essa entrevista com a Sâmia Bonfim, que tem muito o que falar. É um papo rápido, porque ela é cheia de compromissos, mas certamente teremos outros, com toda certeza. Agradeço muito a sua audiência, agradeço mais ainda a sua paciência. Vídeo longo, internet, a gente sabe como é que é, nem todo mundo tem paciência para ver até o fim, mas quem viu, eu sei que gostou. Então, ó, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, sobre a economia, sobre a justiça do Brasil e do mundo, e com outros bate-papos tão interessantes, tão gostosos quanto esse que foi com a Sâmia Bonfim aqui. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Um abração. Tchau. Gente boa, você já pensou em trabalhar de casa, 100% home office? Sem patrão chato em cima, sem escala 6x1, sem trânsito, sem ônibus lotado para ir para o trabalho? Pois é, tem um monte de formas de se trabalhar de casa, do computador ou do celular.
Um monte. Você pode usar o seu talento para ganhar dinheiro na internet. Por exemplo, você vende? Então, tem esquema de venda sem estoque. Você é prestador de serviço? Sei lá, editor de vídeo. Também dá para você prestar serviço online. E ó, essas oportunidades são aqui do Brasil e também tem oportunidade gringa, viu? Que paga em dólar. Tem uma galera que está nessa. Por exemplo, a gente recebeu mensagens que eu queria mostrar para você. Ó, o Carlos Matos é um deles. Ele embarcou nessa história, foi aprender e hoje está ganhando uma grana. Ele tem um emprego ainda, tá? Trabalha numa fábrica, ele até conta aqui na mensagem dele, chegou em casa exausto depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estava lá se dedicando e tal, compartilhando o resultado dele, $643. Isso dá mais ou menos R$3.200 por mês que ele está ganhando de renda extra, tá? Porque ele tem emprego ainda. Só que tem uma galera que já está direto, já está só nisso e está ganhando muito bem. Olha só o Paulo Rodrigues, a mensagem dele. Ele está se dedicando há 4 meses e finalmente alcancei os $2.000. Agora foquei em um produto que parece ter uma demanda constante. No caso dele é venda, né? Olha lá, $2.154. Isso dá mais ou menos R$11.000 por mês. Dá uma olhada aqui na Cláudia Oliveira. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho dela, porque agora ela está trabalhando só online de casa e está ganhando $3.134. Isso dá R$16.000 por mês. Tudo isso aqui foi autorizado, tá? Tudo que você precisa saber para encontrar essas oportunidades de trabalho na internet, para você se dar bem, você encontra nesse link aqui que aparece embaixo do vídeo aqui, tá vendo aqui, ó, aqui onde está com o mouse. Pois é, você clica aqui, você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, que vai te explicar tudo que você precisa saber e mais, ele vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai entender todo o método da Escola de Negócios Digitais. E se você gostar, se você achar que é para você, entra nessa. Então clica no link que aparece aqui na descrição, pode ser que essa oportunidade mude a sua vida, porque ó, te garanto, trabalhar em home office é muito melhor do que ter que se deslocar todo dia para o trabalho. Falo por experiência própria. Boa sorte para você.